Você sabe aquele momento da vida em que você sente que todos os seus sonhos e projetos caíram de água abaixo e que você não tem mais nenhum chão para pisar? Você perde a sua estrutura emocional, física, psicológica, da noite para o dia? É um sentimento muito ruim de se sentir, mas foi esse sentimento que me fez mudar de atitude e mudar de país também. Fica aqui comigo que eu vou te contar essa história. No segundo semestre de 2013, eu fui sequestrada em frente a uma construtora que eu trabalhava. Eu não vou tratar desse assunto aqui, mas o que eu quero falar nesse vídeo é sobre como esse sequestro mudou totalmente a minha vida pessoal, familiar e profissional. Eu fiquei muito abalada com tudo que aconteceu e comecei a fazer um tratamento, até medicamentoso, para poder dormir também. E em todas as vezes que eu via alguém semelhante fisicamente, ou altura, ou biotipo, àquele indivíduo que nos tomou em sequestro, eu achava que era ele. Como se eu visse o rosto dele em qualquer pessoa ou homem parecido com ele. Eu me lembro também que nessa época o meu filho mais velho, Davi, ele era músico na igreja onde nós fazíamos parte. E ele vivia fora, em ensaios, reuniões, em grupos com os jovens. E eu não dormia, praticamente, enquanto ele não voltasse para casa. Eu passei a sentir que eu era perseguida o tempo todo. E também não era para menos, porque a minha casa, a escola do meu filho mais novo, o meu trabalho e praticamente a igreja em que nós frequentávamos, era tudo no mesmo bairro. Com exceção da igreja que a gente tinha que ir somente atravessar uma rodovia. E o nome do bairro era outro, mas fora isso tudo poderia ser feito a pé. E era assim que o meu filho mais velho fazia, tudo a pé. Então, nesse momento, depois desse episódio, eu realmente perdi o chão, perdi a paz, perdi toda a calma e aquele conforto que a minha vida naquele momento estava me oferecendo. Eu trabalhava num emprego que eu amava, eu era bem remunerada por isso, eu estava confortável em quase todas as áreas da minha vida. E isso mudou radicalmente. Foi nessa situação que eu me senti sem chão, por ter medo, por não controlar as emoções que eu estava vivendo naquele momento. Eu decidi mudar para fora do Brasil, sem nem saber muito bem para onde ir, mas o fato é que este episódio fez com que eu repensasse toda a minha vida e buscasse uma outra alternativa para mim e para minha família. Eu me lembro que neste ano nós estávamos comprando a nossa casa e nós tínhamos um carro popular, mas eu amava, nos servia super bem. E eu planejei, nós compramos todos os móveis da cozinha totalmente planejados e do jeito que eu queria. Eu sentia no meu coração: aqui eu vou envelhecer os meus dias, criar os meus filhos, receber os meus netos, noras que virão. E essa era a minha zona de conforto, eu estava bem com aquilo. Mas com esse sequestro da noite para o dia, eu decidi mudar radicalmente. Então nós colocamos tudo à venda, eu fiz um acordo com a companhia que eu trabalhava e comecei a me preparar para me mudar. Bom, todas as coisas vendidas, passaporte e visto na mão, nós viemos para a América em maio de 2014. Ficamos os primeiros dias, acho que a primeira semana mais ou menos, em um hotel simples até conseguirmos alugar uma casa. Nós tínhamos o valor de despesas, como eu comentei, acredito, de um mês somente. E metade desse dinheiro foi totalmente para pagar os 2 primeiros meses de aluguel. Eu me lembro que nesse período meu filho Davi começou a pegar vários trabalhos fora para ajudar com mudanças. E num desses trabalhos, bicos, freelancers como a gente chama, ele foi ajudar numa mudança de um escritório de vendas, E como ele chegou aqui
e já foi logo fazer esse trabalho. O dono desse escritório, dessa companhia, convidou ele para trabalhar no escritório, para ser vendedor lá também. E por incrível que pareça, ele falava inglês. O meu filho chegou na América falando inglês sem nunca ter estudado. Culpa dos videogames a fio e horas que ele jogava. Que isso não sirva de incentivo para você viver jogando, tá? Então ele começou a trabalhar lá e depois de um tempo ele falou: será que a minha mãe também não pode trabalhar mais em casa? E foi quando eu comecei também, praticamente no mesmo mês, ou um tempo depois, não me lembro ao certo, de trabalhar com vendas também pelo telefone. Nós trabalhávamos para brasileiros, nós ligávamos para brasileiros para fazer alterações nos pacotes de venda deles. Isso para mim foi uma bênção, porque o meu filho mais novo, Lucas, ele tem dislexia e déficit intelectual. E nesse período eu tinha que acompanhar ele para a escola, ele não podia ficar em casa sozinho, ele era muito novo, ele tinha uns 5 anos na ocasião, e a escola que ele começou a frequentar ficava nos fundos da nossa casa. Eu simplesmente descia, já estava praticamente, andava 1 minutinho, já estava no quintal da escola. Então era muito bom, muito confortável. Eu deixava ele na escola cedo, voltava, pegava ele após as 3 da tarde e eu tinha bastante horas para trabalhar em vendas. E isso foi o que deu um up, nos salvou financeiramente e conseguimos colocar as coisas em ordem rapidamente. Mas aqui o sistema de pagamento era diferente. Como nós estávamos começando, nós levávamos em média de 2 a 3 semanas para começarmos a receber os salários e depois entrar na rotatividade, né? Então eu me lembro que nós já estávamos frequentando uma igreja próxima à nossa casa, nós podíamos ir a pé, nós íamos a pé porque nós não tínhamos carro nesse período. E numa ocasião, uma das pastoras, a pastora Nilda, ela me ligou e falou: Celinha, vamos lá que eu vou te ensinar um supermercado, onde os preços são em conta e você vai conseguir encontrar um arroz mais parecido com o arroz brasileiro, porque eu não sabia comprar as coisas aqui, eu não sabia como comprar, o que comprar, eu não tinha inglês nenhum. E ela me levou nesse supermercado. Eu me lembro que eu só tinha $100 para passar mais de uma semana com a família e nós não tínhamos dinheiro para receber, porque iríamos receber somente daí 2 semanas mais ou menos. E aí eu fiquei assim, apertada, sabe, com o coração apertado, preocupada. Eu falei: meu Deus, só tenho $100, mas a gente tem que comprar alimentos, né? E aí eu fui com ela. Vendo exatamente já na minha mente tudo que nós precisávamos, que eu poderia comprar, né, que eu ia conseguir fazendo algumas refeições durante esse período em que a gente estava esperando para receber mais dinheiro. Então eu comprava e fazia ao mesmo tempo o cálculo mental das coisas que eu estava colocando, né? Eu ainda não estava acostumada com o imposto daqui, porque tudo que você compra é aquele valor. Quando você vai pagar é mais caro, porque na hora que você vai pagar aqui é colocado o imposto. E eu me lembro que eu fui contabilizando arroz, café, isso, aquilo, açúcar, e fui macarrão, né, pasta, coisas mais necessárias e de simples para fazer e mais em conta também. E quando eu comecei a passar a conta, e eu assim, com os olhinhos brilhando assim pro caixa, observando caladinha, né? Falei: ai meu Deus, me ajuda, tomara que eu tenha calculado certo, para não passar vergonha aqui, não ter o dinheiro para pagar toda a compra, né, de comida que nós estávamos precisando naquele momento. E eu me lembro como hoje que... Desculpa. E eu me lembro como hoje, que eu passei toda a compra nesse dia e quando foi na hora de pagar, eu peguei o dinheiro do bolso e a pastora Nilda não me deixou pagar a compra, ela pagou a compra para mim. E foi um ato, um gesto, e eu falei: não, eu me organizei para comprar, eu tenho esse valor para pagar essa compra, né? Algo parecido. Eu falei para ela, ela falou: não, Celinha, deixa que eu pago, deixa eu te abençoar, né? E aquilo quebrou meu coração, né? E eu comecei
a ver o cuidado de Deus, né? E o quanto eu estava sendo, de uma certa forma, abençoada, mesmo tendo perdido tudo, mesmo tendo recomeçado do nada, num país onde você não fala a língua, onde todo mundo fala e você não entende nada, sabe? Era muito difícil. E entre essas bênçãos também, eu me lembro que a igreja que nós começamos a frequentar, que era perto de nossa casa, mobiliou nossa casa. Ela simplesmente, os pastores, né, que Deus abençoe muito eles, ligaram lá para a assistência social da igreja e começaram a convocar todas as mulheres da igreja para doações. Eu me lembro que eu ganhei sofá. Eu ganhei um sofá muito lindo, nossa. Na verdade, eu ganhei 3 sofás, tive que escolher. Roupas de cama, roupas de frio, de inverno, louças, de tudo nós ganhamos ali naquela igreja. E até o meu primo também, que morava numa cidade vizinha, fez doação também para nós de algumas louças também que nós precisávamos. Então, para mobiliar a casa e começar a funcionar tudo, a gente não precisou de nada, nós ganhamos tudo. Neste momento, você pode estar até se perguntando, ok, Célia, mas qual o motivo de você contar a sua história nesse seu primeiro vídeo de conteúdo, o primeiro vídeo do playlist, que é de morar fora do Brasil? Eu quis contar primeiro para que vocês pudessem compreender o contexto em que eu vivi e o que estou vivendo hoje. Segundo ponto, eu quis comparar também e deixar claro para vocês que a vida da gente, ela é como, pode ser comparada com as estações do ano. Em um belo momento, você está vivendo aí o auge do seu verão, da sua primavera, num bom emprego, comprou sua casa, seu carro, está tudo muito bem. E de uma hora para outra, a sua vida pode dar uma guinada, mudar totalmente a direção, devido a qualquer situação familiar, pessoal, profissional, e você ter que continuar mantendo e tendo a mesma estrutura para não desistir, para não se afundar na situação em que você está. E mesmo que com a ajuda espiritual, psicológica e profissional, né? Porque eu tive ajuda profissional de um médico também, ainda assim, aqui ainda tenho também, você continuar se mantendo firme para continuar o seu caminho até que esta fase passe e você saia dela mais forte. Então, durante todo esse período, eu tive algumas coisas, algumas atitudes que fizeram parte de mim durante todo esse processo. E eu quero compartilhar com vocês quais foram essas atitudes. A primeira atitude que me fez permanecer firme o tempo todo no meio de tantas tempestades foi fé. Fé, uma fé inabalável em Deus. Eu acredito que a dor desse momento, a saudade da família, sair fora da zona de conforto, ter que aprender tanta coisa de uma vez só, me fez me aproximar mais de Deus ainda. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de fé. Uma fé inabalável de que tudo acontecia por um propósito e que eu tinha que estar firme para vencer aquela fase da minha vida. Uma outra coisa que eu comecei a fazer foi me reciclar. Quando você muda de país, você é inserido numa outra cultura. Tudo é muito diferente. Então você tem que começar a abrir sua mente como uma criança que vai para a escola. Tudo é aprendizado. Eu comecei a me reciclar pelo YouTube, fazia cursos de inglês, lia, tentava compreender o que estava sendo cantado na hora de um culto na igreja, por exemplo. Ouvia rádio, ficava mais conectada com o inglês e as oportunidades de trabalho. Entrei para uns grupos de Facebook que eram de estrangeiros morando na mesma cidade que eu, e ali a gente dividia frustrações, perguntas, ajuda, solicitava ajuda. Então eu comecei a me conectar com o mundo que eu vivia e comecei a me reciclar, a aprender sozinha, porque eu não podia pagar um curso, né, inglês em casa. Eu me lembro também que eu me cadastrei depois já de um bom tempo aqui
na América, em Boston, Massachusetts, eu me cadastrei em um site de empregos, né? Eu fui trabalhar como babá. Era um casal muito bom, eles foram meu primeiro emprego, assim, praticamente para uma família, né, americana. Na verdade, ela era americana e ele era italiano, e eu me divertia muito com isso porque sempre nós falávamos em italiano dentro da casa e eu cuidava dos gêmeos. Eu limpava a casa, cuidava dos gêmeos e tinha uma irmãzinha mais velha, mas eu não precisava de cuidar da irmãzinha mais velha, porque ela ia cedo para a escola, a mãe levava. Então eu cuidava dos gêmeos e da casa e da refeição. E isso reforçou muito o trabalho. Eu trabalhei para eles por mais de 1 ano e meio, mais ou menos, e foi uma excelente referência para mim, um excelente aprendizado. Eu já tinha um carro naquela ocasião e eu conseguia me deslocar para fazer todas as coisas acontecerem num tempo hábil. E a última coisa que eu queria falar, né, para concluir essa parte, mas não menos importante, é que assim que eu estava trabalhando em várias frentes de trabalho e eu já estava tendo uma certa folga em relação à questão financeira, eu comecei a investir em mim. Eu fiz alguns cursos de inglês, eu fiz vários cursos sobre vendas, sobre como trabalhar, né, por telefone, telemarketing e tantas outras coisas também que estavam fazendo parte daquele meu novo universo, para que eu pudesse sanar minhas dúvidas, minhas debilidades e buscar conhecimento. Isso é fundamental em qualquer idade e é uma das coisas que eu pratico realmente até hoje. Então, só recapitulando, né, quais foram as atitudes que me fizeram ficar firmes. Primeiro foi a fé, né? A fé inabalável em Deus e acreditar que tudo tinha um propósito. A segunda foi reciclar minha mente, meus pensamentos, meus pré-conceitos, meus conceitos para uma nova cultura, para que eu possa entender essa cultura e estar inserida nela de uma forma confortável. E eu também, terceiro tópico, eu abri outras frentes de trabalho, eu me cadastrei em sites, né, para limpar casa, eu limpava a casa, eu fazia outros trabalhos extras também, além de fazer unhas. E em quarto, né, mais ou menos, que eu faço até hoje, como eu disse, foi investir em seu conhecimento. É isso que eu sugiro para você, mulher madura, seja em qual situação da sua vida que você se encontra nesse momento, que você possa estar verificando tudo aquilo que você precisa para melhorar e agir em cima disso. Porque muitas das vezes a gente fica lá de braços cruzados reclamando de alguma coisa, mas nós não nos esforçamos para mudar a nossa realidade. É isso que eu quis deixar de mensagem para vocês nesse primeiro vídeo morando fora do Brasil. Eu tenho aqui embaixo algumas dicas de cursos que você pode estar fazendo online para estar reforçando a sua renda familiar ou de repente começar a ter uma renda dentro de casa, cuidando da sua família, dos seus filhos. Lembre-se, reciclar é necessário. Renova a mente, renova o corpo, renova o bolso, tá bom? E se você gostou desse vídeo, manda aí para os seus conhecidos, para os seus amigos, faz um comentário, me dá sugestões e eu também conto com o seu like. Até mais!